Dando continuidade ao tema da circulação física, vai-se agora partir para uma outra via de transporte que é inacessível ao ser humano no que diz respeito aos seus dotes naturais. De qual via que se está efetivamente a falar? É justamente da via aérea, porque o ser humano não tem a capacidade de mover-se no ar sem o auxílio de aparelhos. Pois bem, além disto, tome-se em consideração o seguinte dado. A tentativa do ser humano ganhar os ares apresenta-se desde uma aspiração por segurança, para ficar mais distante das feras que se encontram no solo, até mesmo um desejo de se chegar mais rápido aos pontos mais distantes. E houve, pois, várias tentativas de ganhar o domínio dos pássaros, dos insetos e dos mamíferos quirópteros, mais conhecidos como morcegos. Pois bem, para o ser humano, essa aspiração é tão antiga, que novamente vai comparecer um personagem da mitologia grega a ilustrar este sonho, que é precisamente o já referido Dédalo. Dédalo, além de ter sido inventor do remo e de ter assassinado o respectivo sobrinho, e, em função disto, ter tido de refugiar-se junto à corte do rei Minos, ali construiu o labirinto no qual encerrou um monstro que nascera de uma união da rainha Pasífae com um touro, um monstro que ficou conhecido justamente como Minotauro e que se nutria de carne humana. E, na mitologia, a história que se conta qual é? É que o labirinto, que era construído de tal sorte que quem nele ingressasse necessariamente se perderia, conduzia a que só existissem dois destinos para quem ali fosse encerrado.
ou ser devorado pelo Minotauro, ou, se não o encontrasse de jeito algum, morrer de fome, porque não teria condição de dali sair. E um príncipe ateniense chamado Teseu, ao que todos se lembram, né? Caiu nas boas graças da filha de Minos e Pasífae, Ariadne, e esta, por sua vez, para que o príncipe não se perdesse no labirinto, deu-lhe um novelo, e com isto ele pôde ingressar no labirinto, desenrolando o fio, e venceu o Minotauro. E conseguiu dali sair justamente utilizando o fio. Minos não acreditou que a engenhosidade tivesse vindo de outra pessoa senão Dédalo, e por conta disto encerrou tanto o inventor quanto seu filho Ícaro no labirinto. Realmente, Dédalo não teve o engenho de utilizar um fio para sair do labirinto. Entretanto, untou penas de pássaros com cera de abelha para sair, pois, voando da prisão junto com seu filho. E o problema é que Ícaro se entusiasmou com o voo e acabou se aproximando do sol a despeito dos avisos do pai, e caiu no mar. Mas para o final do século XV e início do século XVI, que se verão cálculos buscando viabilizar o soerguimento do ser humano, em especial os realizados por uma rara e feliz combinação de cientista e artista de nome Leonardo da Vinci. Entretanto, somente no século XVIII é que se conseguirá criar um engenho apto a elevar o ser humano do solo. O padre nascido no Brasil, na cidade de Santos, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, cria um aeróstato que se compõe de uma grande bola cheia de gás e de um cesto no qual os seres humanos entrariam, e como ele tinha a forma de pássaro, recebeu o nome de passarola. O problema é que o engenho, o protótipo deste engenho, foi mostrado perante uma corte portuguesa muito supersticiosa. Não vamos esquecer que a Inquisição em Portugal entra no século XVI
e vai até 1820, quando a Revolução do Porto efetivamente abole o Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Mas, consoante dizíamos, então, uma corte supersticiosa achou que ali havia o dedo satânico a despeito do inventor ser um sacerdote católico. Pois bem, e na França, bem menos obscurantista, muito tempo depois, mas no mesmo século, no século XVIII, os irmãos Montgolfier adotam o mesmo tipo de engenho. Uma grande bola cheia de gás, hélio, amarrada a uma cesta. E por se tratar de uma grande bola, recebeu deles o nome de balão, que deu o nosso balão. Mas o balão ainda não se apresenta como um meio de transporte. Ele se apresenta muito mais como uma plataforma móvel que se auto-eleva. Por que isto? Porque o balão não tinha como ser dirigido. Ele foi utilizado para observação durante a Guerra da Crimeia, foi utilizado para observação principalmente meteorológica e observação de tropas à distância durante a Guerra Civil norte-americana. Mas o balão somente vai se tornar dirigível a partir do final do século XIX e início do século XX. Por sinal, quando Júlio Verne escreve As 5 Semanas em Balão, ele aponta justamente para a dependência que tinha o balão da direção dos ventos, para ele poder se mexer, e para controlar o trajeto do balão, havia ou um esvaziamento ou um enchimento do gás proporcionalmente às necessidades dos respectivos viajantes. Pois bem, mas ele só começa a ser dirigível a partir do final do século XIX, quando se vêem os estudos de um engenheiro brasileiro também, chamado Alberto Santos Dumont. Este engenho que tornou o balão dirigível, e o próprio Santos Dumont chama o dirigível de aeronave, né? Quer dizer, é um meio de transporte que vai servir para navegar nos ares. Vem, entretanto, a ser patenteado por um conde alemão. E por isto que o dirigível recebe o nome de Zeppelin. Por quê? Porque foi patenteado pelo conde Ferdinand von Zeppelin. E depois de se ter conferido dirigibilidade ao balão, criou-se o avião, que passava a não depender tanto do gás e mais do combustível.
E então os ares passam também a se tornar vias de transporte, e aí vão se criando as mais diversas espécies de aeronaves. Aviões a hélice, aviões a jato, helicópteros. Agora, claro que as vias de transporte não terrestres, todas elas dependem, para poderem ser utilizadas, de pontos de apoio em terra. O que se quer dizer com isso? Quer-se dizer o seguinte: quer-se dizer que para se utilizar as águas, tem de existir um porto aonde a embarcação deverá atracar, onde ela irá abastecer-se, onde ela irá recrutar o respectivo pessoal. E tem também de existir uma base onde a aeronave deverá pousar, até porque ela não vai poder ficar voando para sempre. Ela vai depender, dentre outras coisas, do próprio combustível. E, por conta disto mesmo, é que se pode dizer também que a utilização destas vias, que se volta a permitir o alcance de maiores distâncias, por um lado, e a permitir também uma maior agilidade na chegada aos pontos, tanto das pessoas quanto dos objetos que são transportados ali, vai exigir ainda que se crie toda uma estrutura em terra que não poderá ser governada exclusivamente pela lógica do lucro. Pelo contrário, esta estrutura em terra voltar-se-á a viabilizar as atividades econômicas como um todo. Entretanto, bem se sabe, o discurso privatizante vai procurar descaracterizar essas atividades como serviços públicos e vai, pois, procurar jungi-las à mesma lógica de administração da iniciativa privada. Isto se verificou, em especial, durante os anos Fernando Henrique. Então, com relação à temática da circulação física, já trabalhamos as vias terrestre, aquática e aérea. Em seguida, nós iremos enfrentar a temática concernente aos meios criados para viabilizar
a adoção dessas modalidades de transporte que, como dito, interessam especialmente a agilização da circulação de pessoas e bens. Muito obrigado.